sou biólogo e tenho um PhD em ciência ambiental. Eu tirei isso há uns 10, 12 anos atrás. Mas a minha conexão com a natureza não tem a ver com o meu título, tem a ver com a minha observação e gostar de estar em contato com a natureza. Eu trabalhei em várias áreas. Então, por exemplo, no setor de unidade de conservação, já fiz o plano de ação emergencial do Parque Nacional Serra dos Órgãos. Eu já trabalhei em planos de proteção na Amazônia. Então, tem uma história dentro de área de conservação. Também trabalhei com avaliação de impacto ambiental e auditoria ambiental. Eu fui auditor líder em alguns projetos, como devolução de blocos de exploração de petróleo na costa brasileira, pela Petrobras e assim sucessivamente. E também avaliações regionais, avaliações estratégicas regionais. E, digamos, 10 anos para cá, venho dando aula, devido à minha formação acadêmica. Então, dou aula em construções sustentáveis, planejamento, né, em responsabilidade socioambiental, auditoria. E as filmagens são um instrumento para o meu trabalho, que me dá muito prazer. Dá mais prazer filmar e editar do que propriamente apresentar o trabalho. Isso aqui é interessante. Quer dizer, eu prefiro estar no campo filmando, depois em casa com calma, editando, sem pressão de data. Então é um trabalho prazeroso, né? Porque eu fico recordando tudo que eu passei e vem toda o Dalai Lama que fala, né? Quando você lembra de coisas que você viveu, vem toda a energia de volta. Então o editar faz parte desse resgate, né? De prazer de estar filmando e recordação. O biólogo é observador da natureza. Mesmo que ele escreva um paper acadêmico, ele tem que se observar, muita observação. Seja com microscópico, seja com observação em campo. Então, se você observar e não gravar, você transfere isso para o papel e escreve um artigo científico. Ou você tira foto, ou você faz a filmagem. Então, eu acho que esse digamos, o casamento, né? Biologia, meio ambiente, estudo da vida e documentar isso. Biovida, né? A biologia, olha, biologia parece coisa de matéria de vestibular, né? Ou então aula, tem que fazer biologia. Então, digamos assim, tem esse lado acadêmico, né, de pesquisa, de verificação, e tem um lado de vida, como eu falei, né? A vida exponencial, mostrando o esplendor dos acontecimentos. Então, biologia, para mim, é tudo. Você entra numa floresta, vai tomar um banho de cachoeira, a biologia está presente. E isso dá muito bem-estar, né? Para todo mundo. A biologia é tudo, né? Até o ar que a gente respira tem biologia. Então, pode ser que inconscientemente exista uma conexão com isso, né? De retratar esse universo biológico que a gente está inserido, que é o nosso planeta, que a gente tem pouco contato, pouco conhecimento. E a biologia é vida, é transformação. A biologia não é estática, ela está sempre mudando, né? É impermanente. Então, essa impermanência, a gente vai aprendendo, por exemplo, nascimento, desenvolvimento e morte. A gente vê muito isso no ciclo da vida, né? Que é o ciclo da roda da vida e da morte, o samsara. Isso é importante porque a gente tem a tendência de retratar a vida, né? Não que seja importante retratar a morte também, mas a vida, digamos, seja o ápice da celebração de energia. Meu pai, ele era agrônomo e trabalhava com recursos naturais. Então, ele sempre tirava foto. Eu até servia como referência, como escala. Era garoto, ele tinha que fazer um perfil de solos, eu ficava lá do lado e fazia como escala. Ele sempre tirou foto e eu achava aquilo fantástico. Foto e slides, né? Eu sempre dizia assim, se a foto tiver um vermelho, ela fica boa.
dá uma vida. Então, eu morei em Brasília, eu namorei uma menina que fazia cinema. Então, eu já vinha com uma história de fotografia do Parque Lage, no Rio, da Escola de Belas Artes, que eu estudei Belas Artes, desenho industrial lá no Fundão. Então, eu resolvi fazer um filme, mas só fui fazer isso anos depois, na Tanzânia. Depois que eu já morava na Europa, eu fui para a Tanzânia e falei com o meu chefe que então a gente fazia um filme desse estudo ambiental no parque de vida em Motuambo, que é uma vila agrícola do lado de um parque de vida selvagem, o Manyara National Park. Então eu levei a câmera e filmei. Eu fiz o estudo de impacto do projeto sobre o parque e filmei. Aí quando eu voltei, eu fiz a edição. Contei a história, fiz um anexo do relatório. Então dali começou essa jornada de fazer filmes dentro da visão ambiental. A gente está em torno de 7,5 bilhões de habitantes, dentro de um planeta limitado. As Nações Unidas, em 2010, lançou uma campanha sobre biodiversidade e as espécies em extinção. Então, 30% das plantas estão em extinção, os corais devem estar extintos por volta de 2050, se continuar nessa poluição dos mares. A fauna também. Então, tem uma série de indicadores que mostram que há uma destruição em massa, acima da extinção dos dinossauros. Então é muito grande. Nesse contexto, nós somos responsáveis, porque a gente usa muitos recursos naturais. Então, como usar de forma mais sustentável? Então a gente precisa se conectar com a natureza. Então eu tenho um projeto chamado Olhar a Natureza. Olhar a natureza e observar e se conectar com ela. E hoje em dia, no mundo estressado, tem alguns projeto de ecoterapia. A pessoa vai para a natureza para tirar o estresse, se acalmar e se reconectar com a natureza. A gente está precisando disso. Então, meus filmes buscam isso. Eu adoto uma imagem de observação da natureza. Chama-se Zen Linear Films. É um conceito, porque eu pratico meditação budista, então eu tento aplicar isso na filmagem. Mas eu só fui chegar a essa conclusão anos depois. Então isso eu venho desenvolvendo esse conceito talvez desde uns 8 anos, mas eu já pratico meditação há mais tempo. Então elevar o telespectador a observar a natureza do jeito que ela é, sem interferências, assim ela sente mais aquele ambiente porque ela está vendo o ritmo natural. Então eu procuro mostrar cenas mais longas, poucos diálogos, poucas informações verbais, mas utilizando as imagens como as imagens falam mais que 1000 palavras. E também para acalmar as pessoas. Dentro desse mundo globalizado, ansioso e agitado, eu aplico esse método para acalmar, porque a meditação é para acalmar, então o conceito de filmagem também. A minha filmagem mostra o modo de vivendes das comunidades nativas em harmonia com a natureza. Então fiz isso também na reserva extrativista marinha de Soure, na ilha de Marajó. E essas comunidades são muito felizes, porque eles são pequenas, estão ligadas à natureza e tudo vem da natureza. Dependem pouco de que vem de produtos industriais. Isso é muito interessante, né? Como exemplo.
Meu pai, ele foi assim um orientador nessa época, um exemplo. Aí antes de me formar como biólogo, eu já fazia fotografia, né? Já revelava, hoje em dia é tudo digital, mas naquela época você tinha que ir para a câmera escura, revelar foto e tudo. Então, quando eu estudava biologia, eu já fazia algumas fotografias. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar em Brasília, na extinta Secretaria Especial do Meio Ambiente, hoje é o Ministério do Meio Ambiente. Então eu participei já como jurado de um concurso de fotografia ambiental com o cineasta Leonel Lucini. Ele fez alguns filmes em unidade de conservação, inclusive o primeiro filme da Antártida, chamado Antártida, né? Lá nos idos dos anos 80, né? Com a doutora Judite Cortesão, que era a pesquisadora principal na primeira expedição da Antártica brasileira. Então, essas pessoas me inspiraram também bastante para essa questão de filmagem e também retratar a natureza com fotos. A minha mãe é artista plástica, então ela me influenciou muito. Como eu fiz fotografia no Parque Lage, depois na Escola de Belas Artes, isso me deu assim a questão de criar criatividade e arte na fotografia. Eu também faço pequenos documentários por exemplo, do Haku, da Lídia Sebastiano, do ateliê dela, o processo de Haku e criação de cerâmica japonesa, né? Então isso me inspira muito a fazer filmes mais criativos. Esse primeiro filme que eu fiz lá na Tanzânia, 28 anos atrás, foi o início. Depois eu fiz mais alguns e parei. Eu fui retornar depois que eu comprei uma câmera assim, profissional, uma pequenininha, uma Panasonic. Comprei em Manaus. Aí eu fui chamado para ser do júri do Prêmio Ford de Meio Ambiente. Então vai conectando os pontos, né? Nesse prêmio a gente viu vários candidatos a ambientalista, a projetos de educação ambiental, etc. E elegemos, depois de uma seleção acirrada, um ambientalista, chama-se Nenzinho, o Aldeci, lá do Acre. Então eu fui convidado por premiação. E lá eu conheci o Tiago Juruá, do ICMBio, que ajudou o Nenzinho a ser o premiado. E ele me chamou, falou assim, eu falei assim, eu faço filmagem do meio ambiente. Falou, você não quer ir lá na Reserva Extrativista, Casumbá, Iracema, fazer um filme? Eu falei, eu topo. Aí 2 meses depois ele mandou a passagem, eu estava indo lá para a Amazônia, né? Eu mais um grupo de fotógrafos. Aí começou ali, o que eu chamo de trilogia amazônica. Então eu fiz Casumbá, lá no Acre, na Alta Floresta, depois fiz Roraima, depois eu fiz Mar Mangal Marajó, que é o extremo da Amazônia, né, na desembocadura do Amazonas. Então esses 3 na região amazônica. Gostaria de fazer mais. Mas isso tudo foi acontecendo espontaneamente, não houve assim um projeto, vou filmar. Isso foi acontecendo. Os 3 casos foram acontecendo. Você vê, a Reserva Extrativista Casumbá Iracema é um exemplo no Brasil. Ela tem as contas certinhas com o TCU, ela tem verba do WWF, ela tem verba do USAID. Então, é uma reserva, assim, modelo. Por quê? Porque tem uma questão social. São várias famílias dos soldados da borracha que migraram para a Amazônia, que se instalaram lá na época da guerra, porque precisava produzir da seringueira a borracha, os encauchados. Depois, essas pessoas ficaram lá, e nessa comunidade são várias famílias. E tem a igreja, que é muito forte, a igreja católica. Então, é uma comunidade estável. Tem outras comunidades, reservas extrativistas, que não são estáveis. Tem problema de degradação ambiental, desmatamento. Então, lá em Casumbá, tem essa questão social que é muito íntegra, e eles extraem da floresta, por exemplo, castanha, copaíba, peixe, agora o açaí. Então, e eles fazem um artesanato de seringueira também, que é muito legal, de borracha natural. Então, eu acho que ali é um bom exemplo no Brasil.
O primeiro filme foi aquele de lá de Motuambo, na Tanzânia. Depois eu fiz outro e uma missão de levantamento de dados sobre educação e treinamento ambiental no Brasil. Aí eu levei a câmera, onde eu visitava, por exemplo, Senai, Amigo do Cerrado, que era um ônibus que andava pelo Cerrado, desenvolvendo projetos de educação ambiental. Tudo isso eu fui filmando. Aí fiz um pequeno documentário anexo do relatório desse livro que eu escrevi sobre educação e treinamento ambiental no Brasil. Esse foi o segundo. Depois eu fiz como anexo de um estudo de impacto ambiental e fiz um anexo também do estudo, do diagnóstico que eu fiz do Parque Nacional Serra dos Órgãos, esse aqui que tem aqui perto, aqui em Petrópolis, Teresópolis. Eu fui para a Zâmbia participar de um workshop internacional para levar a tecnologia para Nabói, a área rural da Zâmbia. E era vários temas: saneamento, educação, saneamento infantil, educação, nutrição, manga, gerenciamento de água. E eu estava no grupo da manga, então eu estudei mangada, sacolé, sorvete de manga para levar para eles, que eles precisavam desenvolver isso. Outros grupos pesquisaram outros assuntos, como saneamento, e nesse workshop a gente foi lá trabalhar para resolver ou ajudar a resolver esses problemas. Então eu não fui fazer documentário, eu apenas levei meu tripé e minha câmera, e não tinha nenhum programa para isso. Mas quando a gente foi para a zona rural e começou a fazer entrevistas com as pessoas, eu comecei a ver que aquilo era muito rico. É como se você estivesse vendo um filme do passado, real, no tempo atual. É como se você visse uma ecovila original, que tem as ecovilas modernas hoje em dia, mas aquilo é uma ecovila ancestral, vernacular. Tanto é que para você fazer qualquer entrevista nas vilas que nós fomos, você tem que falar com o chefe da aldeia. Ele nos recebe e dá permissão para você entrar. Então, no momento que eu entrei e tinha as entrevistas, cada grupo, eu comecei a observar tudo e falei, eu tenho que filmar. E comecei a filmar. E fui filmando. E participava também das atividades. Mas eu fui vendo que eu estava recebendo mais informação do que eu havia me preparado. Ou seja, eu me preparei para ensinar coisas de manga, né? Mas chegando lá eu aprendi muito mais. Então, não tinha um roteiro. Eu fui pegando as cenas, as que eu via mais importantes, depois quando terminei, eu trouxe tudinho de volta, aí eu tinha que contar uma história. Então, para contar essa história, eu tive que organizar em temas, porque eu fui na zona rural, nas vilas, via a bioconstrução, via eles fazendo alimentos deles, né? O chimas, por exemplo, que é feito de milho, um fubá de milho, por aí vai. Vi a vida selvagem no Parque Mochioatua, Tunha, e vi danças, vi aquela coisa cultural. Então, eu tive que juntar esses aspectos, inclusive a reunião que eu participei, dentro de um filme só. Então são as inspirações que vão vindo ao longo do tempo, quer dizer, eu voltei em dezembro e eu só comecei a fazer essa edição em janeiro. E aí fui fazendo, me inspirava, fazia um pouco, desfazia. Então isso tudo leva um tempo. Você tem uma ideia, depois desenvolve a ideia, aí volta atrás. Então é um processo de construção, né, de uma obra. Não foi feita assim uma edição jornalística, né? Foi unindo para harmonizar dentro de um documentário, para contar o que é a Zâmbia, o que eu vi na Zâmbia e como ela é para mim. As comunidades rurais têm muito a nos ensinar, porque se houvesse digamos, um colapso global digital, eles sobreviveriam muito bem, porque eles sobrevivem sem o digital. Eles não têm luz, eles não têm água encanada, saneamento, é bioconstruído as casas.
Então, eles são uma ecovila quase que do zero. E eles estão inseridos dentro da savana africana. Eu fiz uma comparação, está dentro do mesmo, a capital Lusaka está dentro do mesmo paralelo que Brasília. E Brasília a gente tem um cerrado, que é uma savana chamada de cerrado, só que uma savana brasileira, ali é uma savana africana. Então, essa relação que o Brasil já esteve ligado, quer dizer, a América do Sul ligado à África, era o Gondwana, que separou com os movimentos tectônicos, né? O próprio Roraima fazia parte desse sistema. Então essa conexão de bioma, cerrado e savana existe. Lá tem 8 meses de clima seco e 4 meses de clima chuvoso. E a temperatura pode chegar, na época da chuva, do inverno deles, a 2 graus, 4 graus. Mas a gente pegou um calor de 47. Então essa conexão da savana africana, né, eles são muito fortes. Os africanos resistem muito bem a esse clima. As mulheres têm aquela pele bonita, mas dentes bonitos, são fortes, né? E isso também me impressionou muito, né? E sempre rindo, eles são muito felizes. Então tem uma felicidade interna bruta lá, que o Brasil tem, mas já perdeu muito devido à globalização. É um país alegre, o Brasil, mas perdeu um pouco com essa competição globalizada. Você vê, o Brasil tem origem africana, né? E ontem mesmo eu estava andando de bicicleta e vi um grupo assim perto do ônibus, batendo uma bola antes de o ônibus ir para o Rio de Janeiro, isso lá no posto, na BR-040. Aí eu vi assim uma felicidade, né, batendo bola. E lá eles também têm uma felicidade, é um pouco diferente, mas essa origem africana, né? E a gente tem um paraíso, porque a gente não tem as dificuldades que eles têm. Nós temos um paraíso aqui no Brasil. Outro dia eu fiquei muito feliz porque alguém falou assim, eu me senti na Zâmbia. Então a pessoa viu o filme e se sentiu na Zâmbia. Para mim, isso é tudo. Se sentiu naquele ambiente. Então, a ideia é essa, levar a pessoa para o local, para ela se distanciar um pouco dessa vida intensa digital e entrar mais no orgânico. Apesar do filme ser feito em digital, né? Mas é um digital que mostra algo num ritmo mais orgânico, né? Zâmbia é o país, e Zikoma quer dizer obrigado. Obrigado, Zâmbia, pela cultura vernacular original, pela cultura ancestral que eu aprendi. A rotina, geralmente, depois de eu fazer minhas tarefas de trabalho profissionais, né? Se eu tenho que preparar uma aula, se eu tenho que escrever um relatório, uma proposta, eu faço isso durante o dia. E a edição é geralmente à noite. Então eu vou trabalhando à medida que eu tenho tempo livre e tenho energia. Isso foi feito durante 6, 7 meses. 7 meses, editando. Então parava um tempo, voltava. Uma construção tranquila da obra.
Na África, quando eu fui a primeira vez, eu fiz o estudo no Parque Maniara, fiz o estudo no Motuambo, que é aquela comunidade, e depois eu subi o Kilimanjaro. Eu subi o Kilimanjaro em 89 e filmei. Só que eu filmei em fita e deu fungo, etc., acabei jogando fora. Uma pena, né? Podia ter tirado. Voltei à África 28 anos depois, que foi fazer o Zikomo Zâmbia. E foi uma coisa, assim, excepcional, né? Porque a África é muito forte, é tudo forte, o sol é forte, a natureza é assim, você sente aquela força da natureza, né? E na época que eu estive lá na Zâmbia, estava um calor de 47 graus. Então, e a gente trabalhou na zona rural, então era muito seco. E aquilo marcou muito, né? Você está imerso naquele ambiente inóspito, fazendo um trabalho e recebendo, sentindo toda aquela natureza, aquela biologia, né? Fortíssimo, né? Olha, a oportunidade de poder estar na África, vivenciando todo aquele conhecimento. Você vê, numa das aldeias que eu fui, Mukaluka, olha só que interessante. Eles têm um rio Kafue próximo. Eu falei assim, posso tomar banho nesse rio? Falou, não, é cheio de crocodilo. E que come gente. Ah, tá vendo aquela área agrícola ali? Os hipopótamos, eles vêm e comem toda a nossa produção, mas pra gente está tudo bem. E hipopótamo mata muito mais que leão na África. Então essa interação com a natureza que eles têm, e mesmo assim eles estão muito felizes, você falar para eles assim, vocês querem morar na capital? Eles não querem, eles querem ficar lá mesmo. Então aparentemente quando você olha aquilo, parece que é pobre, né? Mas aquilo é para eles, está tudo estável e feliz. Então isso me emocionou muito, estar dentro de uma comunidade africana típica, que eles obtêm tudo da natureza praticamente, salvo alguma outra coisa que vem de fora, e essa interação com a natureza, né? A simplicidade, isso para mim foi muito bacana. E os rituais também. A vida selvagem, a ancestralidade do modus vivendi africano, do interior da África, e essa reunião de co-design que trouxe gente de diversas partes do mundo. Veio gente da África, da Índia, da Europa, da América do Sul, do Marrocos, da China. Então, isso foi muito enriquecedor para eles lá e para nós. Ter contato com pessoas que vieram para ajudar, né? Apesar também de terem representantes de empresas como a Johnson & Johnson, Danone, porque eles têm interesse econômico em vender produtos, resolvendo problemas, né? Por exemplo, malária, febre amarela, lá tem. Então como é que você combate isso? Tem que ter remédio. Então eles entram lá. Então tem interesse, assim, de corporações entrarem lá. Meu interesse foi simplesmente relatar isso, né? Ajudar e relatar através do filme. Eu expliquei como que fazia sacolé. Eles experimentaram, no final, no evento, a gente fez uma feira. Cada grupo apresentou seus protótipos. A gente teve que construir protótipos. Fomos para a oficina, construímos protótipos. Por exemplo, fizemos as cabaninhas, onde você, tudo pequeno, né, miniatura, onde a gente fazia compostagem. Eu fiz mangada, para mostrar como que a manga pode ser reutilizada. Porque a manga lá, ela cai e apodrece. Então, 80% apodrece. Então, para você agregar valor, você pode fazer um doce de manga e depois aquilo dura muito tempo. Eu até levei uma latinha que eu comprei no aeroporto, de mangada, pequena, me custou R$30. Aí eu falei, olha, isso aqui pode ser vendido no aeroporto, se vocês produzirem aqui. Então, essas outras ONGs teriam que instalar laboratório, uma cozinha para eles produzirem isso.
Mas essa era a ideia, né? Por exemplo, no setor de manga. Então, isso tudo assim, você está indo lá voluntariamente para ensinar e também aprender e trabalhar junto com eles. Sempre tem alguma parceria meus filmes, né? No Brasil com o ICMBio e o Zikomo Zambia foi feito parceria com a Fundação Siemens, que me pagou a passagem para ir lá, o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que organizou o evento, a ONG World Vision, que deu toda a logística para se deslocar para os diversos locais lá da Zâmbia. Então, um conjunto de organizações. A USAID, que financiou boa parte do evento. Então, essas são as parcerias. A parceria não tem dinheiro envolvido. É tudo troca. Ninguém também me pediu para fazer um filme. Na verdade, eu fui para representar a Fundação Siemens tem um grupo chamado Empowering People Network, rede de empoderamento de pessoas, de tecnologia para as necessidades básicas. Então eles premiam, dão treinamento para quem desenvolve tecnologias básicas. Por exemplo, uma bomba de irrigação movida a energia solar. Então, eles pediram para eu representá-los, e eu fui, e eu fiz o filme. E não cobrei nada por isso. O filme é feito de forma voluntária. Mas sem a ajuda deles, eu não poderia ter feito. Ou seja, informações escritas, documentadas, que eu me baseei para poder tirar informações e relatar. A logística, sem logística lá na Zâmbia eu não teria ido para lugar nenhum. Apesar de que eu viajei de Naboy, de onde a gente fez o workshop, até Livingstone, onde tem as cataratas da Victoria Falls, de ônibus junto com um grupo que tinha participado do evento. Então a gente viajou de ônibus e voltamos de ônibus. Fora disso, a logística era toda por conta das organizações, né? Poxa, se não tivesse isso, eu fico pensando, se eu trabalhasse num banco, eu ia ser muito frustrado. Então, para mim, fazer essa mescla, né, de trabalho científico com criatividade e relatar a natureza, para mim é o máximo, é tudo. Eu gosto muito. Eu gostaria de filmar, por exemplo, em Madagascar, gostaria de filmar, por exemplo, na Nova Zelândia, ou então na Tasmânia. Eu ainda tenho interesse de viajar e retratar coisas que são importantes, né, ainda no mundo atual, né? Mostrar o modo de vivendi de outras comunidades em sintonia com a natureza. Eu quero ir voltar também para a Amazônia, fazer a região central da Amazônia, mas não tem nada programado, quer dizer, quando surgir a oportunidade, eu vou. Aí eu vou analisar, né? E aí, se for bom, eu vou.